Seja bem-vindo ao nosso terceiro módulo do nosso curso sobre mentalidade protagonista. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre os comportamentos do protagonista. E nesse módulo a gente não vai falar do protagonista empreendedor necessariamente. A gente está falando em ser protagonista da nossa vida. E você vai ver que esse conceito que ele é trazido aqui, alguns deles, eles estão totalmente em sintonia com outros que a gente já viu nos outros módulos e que mostra como é importante a gente estar desenvolvendo alguns comportamentos, ou seja, frente a uma determinada situação, que atitude a gente vai estar tomando para conseguir depois um resultado que a gente deseja. E a primeira que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a questão do locus de controle interno ou externo. Veja que ele é um pouquinho diferente, por mais que ele possa se assemelhar com outros conceitos que a gente já viu aqui hoje no nossa aula. O que tem a ver com o locus de controle interno com o locus de controle externo? Vamos dar um outro exemplo. Hoje é comum que os empresários usem as mídias sociais, por exemplo, para fazer divulgação de seus produtos. Então você tem conta no YouTube, você tem conta no Facebook, você tem conta no Instagram e no Twitter, algumas redes como essa. E isso é fundamental para que o negócio dê certo, né? Você está lá, se você tem uma loja, você tem que estar presente no Google Maps, por exemplo, você tem que ver os reviews que a sua loja tem nesses sites de indicação para ver se o pessoal não está fazendo alguma reclamação ou mesmo algum elogio para você até reverberar de uma forma positiva. Mas o que acontece? Essas redes, elas são redes privadas, né? Então, o Mark Zuckerberg, lá que é o dono do Facebook, é ele que decide quantas pessoas vão ver cada post. É ele que decide também, ele é o dono do Instagram. Ele mostra quantas pessoas vão ver aquelas histórias que estão no seu feed ou no seu stories, que é agora uma ferramenta bastante da moda frente a essa nova realidade. Então, muitas empresas começam a ter uma estratégia baseada no Facebook e o Facebook acaba limitando, às vezes, a abrangência de um determinado conteúdo e as pessoas acabam não vendo. E aí começam as reclamações. Ah, mas esse Facebook, olha só, ele está escondendo os meus posts, as pessoas não estão vendo mais, isso acontece desse aqui, por aquele jeito, por aquele outro. Ou seja, as pessoas começam a reclamar e fazem com que o locus de controle externo, se vocês forem ver então o slide que eu preparei aí, ele tome conta. Por quê? Porque a gente não toma nenhum tipo de decisão sobre os rumos do Facebook. O Facebook é uma empresa privada, que hoje tem milhares de acionistas. E a gente não tem como tomar uma decisão em cima disso. Ou seja, não adianta ficar reclamando por aquilo que a gente não tem o locus de controle, ele foge da gente, ele é externo. O que a gente pode fazer? A gente pode, talvez, ter uma estratégia no próprio Facebook, se você quiser continuar operando nele, é de mandar mensagens diretas para as pessoas. Porque isso está dentro do teu locus de controle interno. Assim como você pode mandar um e-mail marketing, que é do teu locus de controle interno. Você pode começar a utilizar o WhatsApp, que é uma decisão de locus de controle interno. Você pode aumentar a sua presença offline, fazendo promoções na rua, em frente à loja, criando eventos, porque isso tem a ver com locus de controle interno. E isso é fundamental de você entender que o comportamento do protagonista com relação à vida é se preocupar com as coisas que você tem controle. E isso significa ter o locus de controle interno. E não ficar reclamando das coisas que são de locus de controle externo. Por exemplo, política mundial, você tem política cambial, questões climáticas, né? São questões que a gente não tem controle e não adianta a gente ficar reclamando delas. E o comportamento do protagonista significa a gente se focar naquilo que a gente tem controle. E isso serve para tudo, gente. Você pode pensar na sua educação dos filhos, no seu jeito de se alimentar, no seu jeito de fazer ou não exercício físico, você como empreendedor fazer ou não o seu planejamento estratégico, fazer ou não uma estratégia mais agressiva de marketing, o jeito que você lida com seus colaboradores, que você recruta, que você mantém, que você engaja, tudo isso tem a ver com seu locus de controle interno. Não adianta você reclamar da concorrência.
Você tem que reclamar, você tem que tomar as decisões em cima daquilo que você tem controle. E essa é uma principal questão do protagonista, que tem a ver com ter as rédeas da sua vida na sua mão e parar de dar desculpa com os resultados que não são obtidos devido sempre aos outros. Então, é porque o candidato X ou Y ou Z, é porque é o câmbio, é porque é o tempo, é porque é a China, é porque é a Rússia, é porque é o Trump. Né? Essas coisas muitas vezes a gente não tem controle. É importante a gente se dedicar àquilo que a gente tem controle. E essa é a principal questão do protagonista na sua vida. Mas não é só essa, tem outras. Né? É importante você, muitas vezes, definir, experimentar, redefinir, se for o caso, mas principalmente viver o seu propósito de vida. Você sabe exatamente por que você está aqui na Terra? Você sabe qual é a missão que você veio cumprir aqui? Qual é a contribuição que você pode deixar? Né? O Andy Warhol, aquele artista americano, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: eu não quero ser imortal, mas eu quero construir algumas coisas que sejam. Eu não quero ser imortal, mas eu quero construir algumas coisas que sejam. Ou seja, o propósito dele da vida era ser um artista que iria mostrar uma nova face da arte contemporânea, e não é à toa que ele é um dos artistas mais importantes do mundo. Por quê? Porque ele descobriu o seu propósito de vida. E descobrir seu propósito de vida não tem a ver só com ser artista, ou ser arquiteto, ou bailarino, ou músico. Talvez seu propósito de vida seja educar as crianças, talvez seja plantar, talvez seja cuidar da saúde dos outros, talvez seja estudar, talvez seja ser professor, talvez seja prestar um serviço que na sua cidade não tem. Ou seja, você não precisa ter um propósito de vida. Propósito de vida não tem essa coisa de estar certo ou errado, de ser grande ou pequeno. Você pode ter o propósito de vida que você quiser, né? Mas é importante que você saiba. Por quê? Porque tendo seu propósito de vida definido, você vai tomar decisões muito mais tranquilas e muito mais certeiras. Porque a Alice lá no País das Maravilhas também já dizia: se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Né? Então ela está lá, né, numa bifurcação. E aí um dos personagens pergunta para ela, para Alice, qual o caminho que eu devo seguir, né? Ela pergunta lá pro personagem, o personagem responde para ela: olha, depende para onde que você quer ir, porque todos os caminhos levam a algum lugar, mas você sabe para onde quer ir, e isso tem a ver com o seu propósito de vida. Ou seja, você precisa ter isso claro para poder tomar decisões mais certeiras, né? Se você abre uma outra loja ou não, se você trabalha no final de semana ou não, se você fica até mais tarde ou não, se você contrata mais um funcionário ou não, se você pega um empréstimo ou não, se você tem um novo sócio ou não, essas coisas elas vão se tornar muito mais fáceis de serem decididas se você tiver o seu propósito de vida definido. E aí você pode dizer assim: mas Menta, eu não sei qual é o meu propósito de vida. E eu digo o seguinte: então experimenta, né? Cria uma hipótese de propósito de vida. Né? E a partir de amanhã você passa a viver. Se não for ele, não tem problema, você redefine. E você vai buscando, então, um determinado propósito de vida, e quando você souber o seu propósito de vida, e ele não precisa ser para sempre, talvez você possa passar um mês com um determinado propósito de vida e depois você muda. Talvez você possa passar um ano, talvez você possa passar um par de anos. Né? Mas o importante é você ter isso claro, porque isso vai fazer com que você tome as decisões muito mais acertadas e vai conseguir, né, lembram lá da neuroplasticidade, nessa capacidade do mindset de crescimento ou fixo, ou seja, aquelas atitudes que você tem que tomar, agora que você já sabe um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona, elas vão ser tomadas de uma maneira muito mais assertiva se você souber onde você quer chegar. Mais um fator importante que tem a ver ainda com o comportamento do protagonista na sua vida, não só no seu negócio, né? Faça exercícios, cuide da sua alimentação, isso é fundamental, né? Você não tem hoje uma pessoa que pode ser considerada de sucesso plena se ela não tiver saúde.
E essa saúde, ela precisa ser construída com bases numa alimentação saudável e numa prática regular de exercício físico. Isso não tem a ver só com o Ikigai, isso tem a ver com você ter musculatura no sentido pleno da palavra, não só de bíceps e de pernas, mas musculatura mesmo para enfrentar um par de problemas que surgem a cada dia. São questões cambiais, são questões de locus de controle externo, são questões de competição, é crise econômica, é concorrência, é funcionário que dá problema, é uma nova legislação, é o ambiente político. Essas coisas todas são problemas que surgem a cada dia. Se você não tem um corpo forte, se não está preparado fisicamente para enfrentar, você provavelmente vai titubear. E o que é pior, você é o líder. Você precisa dar o exemplo para a sua organização, né? Então, se você está muito fora do peso, se você tem uma vida muito sedentária, né? Se você fica comendo esses alimentos processados, gente, isso aí, na boa, é uma porcaria. Isso não te traz alimento nenhum, isso não te traz vitamina nenhum. Isso pode ser fácil você abrir um pacote de bolacha, um pacote de biscoito e você comer aquilo ali, pode trazer um benefício imediato, mas ele, no futuro, ele vai te dar alguns problemas de saúde, vai te faltar energia, vai te faltar anticorpos, vai te faltar realmente uma condição física necessária para que você chegue aonde quer. Então, cuida disso, a gente não está falando disso aqui porque é bobagem ou é questões estéticas, nós estamos falando de saúde. E você que quer criar um negócio próspero, você precisa dar o exemplo e ser saudável. Para ter uma empresa saudável, é preciso que o dono e que o empresário também seja saudável para poder dar o exemplo de onde ele quer chegar. Mais um fator aí importante, vigie e treine a sua mente. Isso é fundamental. Eu já falei um pouquinho sobre como a neuroplasticidade fala dos benefícios da meditação e talvez para você seja hoje dizer, não é o meu caso nesse momento. Mas você pode começar a experimentar com alguns minutos por dia, mas até lá você pode começar a vigiar os seus pensamentos. Você pode passar a cuidar dos seus pensamentos para poder ver que aqueles pensamentos negativos, eles vão fazer com que você não atinja suas metas. Você pensar negativo não vai te levar a lugar nenhum, né? E do contrário também, quer dizer, não é só o pensamento positivo que vai fazer com que suas metas sejam atingidas. Mas se você pensar positivo e se você cuidar da sua mente e se você fizer exercício físico e da sua alimentação, você vai perseguir o seu propósito, você vai ter a energia necessária para vencer os desafios. E isso a gente está falando não só nos negócios, mas na vida como um todo. Então, por isso que é importante que você vigie os seus pensamentos. E, principalmente, evite as pessoas tóxicas. Vocês sabem que muitas vezes você entra num determinado ambiente, esse ambiente está muito pesado. Por quê? Porque são as pessoas que acabam sugando a sua energia. É comum que você diga assim, não, essa pessoa é um vampiro. Por que ela diz que ela é um vampiro? Porque ela suga a sua energia positiva. Ela vai fazendo com que você, muitas vezes, veja se não aconteceu com você, de você às vezes conversar 5, 10 minutos com uma pessoa e você estava tudo numa boa e você sai cabisbaixo, sai preocupado, né? Sai de uma forma taciturna. Por quê? Porque é uma pessoa que ela suga a sua energia. Então essas pessoas, elas não ajudam na sua vida, você pode afastá-las da sua vida, porque elas não vão te fazer falta. Você vai ter pessoas muito melhores para inserir na sua vida. Isso serve para relacionamento pessoal, isso serve para funcionário, isso serve para amigo, serve para clube, né? Quer dizer, isso aí não vai te agregar nada, é fundamental que você evite essas pessoas, não tenta às vezes modificar, né? A não ser que seja uma pessoa muito querida, muito próxima, para você mostrar esse vídeo para ela entender como ela pode estar reprogramando o cérebro dela, mas se não, esquece e parte adiante. E para finalizar, pessoal, esse terceiro módulo, agradeça, a gente já falou um pouquinho sobre gratidão, agradeça e curta os momentos felizes. É importante que da mesma maneira que a gente tem pessoas tóxicas, você quando está fazendo aquilo que você ama, que você gosta, com carinho, com cuidado, com paixão, você emite para o universo pensamentos positivos, energias positivas, e essas energias vão acabar te dando força para você chegar, superar as dificuldades e
atingir aqueles resultados que você quer enquanto pessoa. Porque enquanto pessoa é fundamental que você esteja centrado para conseguir uma outra vitória, que é a sua vitória enquanto comportamento do empreendedor, que esse é o tema do nosso quarto módulo do nosso curso, em que a gente vai ver a seguir sobre os comportamentos do empreendedor protagonista.